Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News dessa semana. Hoje o nosso convidado é uma referência em muitas áreas, político, arquiteto, escritor, jornalista. Nós estamos recebendo dos estúdios do Grupo Bandeirantes Percival Pugina, que eu considero hoje, pelos 40 anos de experiência que eu tenho no jornalismo, um dos 5 principais jornalistas do Brasil, e o texto dele olha, é uma briga. José Roberto Guzzo, Augusto Nunes, Fiuza e Percival Pugina são textos assim impecáveis, né? Dá gosto de ler. Diariamente eu estou ali, inclusive recomendo a você que está aí do outro lado da tela nessa manhã, entre aí Pugina, com 2 Gs, pugina.org. Você vai ver o que eu estou dizendo. Luiz Augusto Lara, bem-vindo. Obrigado, Milton. Um dos grandes pensadores do nosso tempo, né? Para nos ajudar hoje na análise da conjuntura nacional, estadual e mundial, por que não, né? Muito tema aí. Muito tema, né? Mas temos 1 hora pela frente aí, tenho certeza vai ser uma aula aí para os nossos telespectadores e convidados. Bem-vindo, Percival Pugina. Muito obrigado. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Brilhante jornalista, um brilhante deputado, amigos, com quem tenho tantos anos de relação, tratando de assuntos que são a paixão da minha velhice. Um país que enfrenta tantos problemas, né, que não consegue vencê-los. Então é um desafio à análise, é um desafio à inteligência, é um desafio à interpretação, principalmente porque a sociedade como tal navega numa mistura de interpretações, de leituras, determinadas pelo jogo da política, criando embaraços para a própria compreensão e, como consequência, para a solução ou para as tantas soluções de que precisamos. E o grande câncer que nós temos no Brasil hoje são os partidos políticos, né? Não é de hoje, com a morte do Tancredo Neves, que esses partidos políticos eles estão fazendo, eles se transformaram em lavanderia de dinheiro sujo. A própria Lava Jato mostrou isso, né? E eles foram, aos poucos, com os seus integrantes dentro do Congresso Nacional, que faz as leis, empobrecendo o país, né? Hoje, eu estava vendo, o Brasil é o país com o maior custo de campanhas eleitorais com dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, né? E deve ser um dos mais caros em termos de Congresso Nacional, de Judiciário, até de Executivo. Congresso Nacional, o nosso hoje é o segundo. Ele só perde para os Estados Unidos, mas para o telespectador ter uma ideia, cada deputado federal custa por ano 7,5 milhões de dólares, não é de reais. 7,5 milhões de dólares. Cada deputado tem direito a 16 milhões por ano de emenda. Calcula, 16 vezes 4, quanto é que dá isso? Hein? E o pior que isso enraizou uma cultura. Eu lembro uma vez, Milton, que eu fui a Londres, Grã-Bretanha, estudar, fazer um estudo sobre o novo trabalhismo. Lembra Tony Blair naquela época? E aí eu visitei alguns ministros, uma agenda oficial lá, 5, 6 ministros, marcado para as 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, chegava um pouquinho antes no ministério, tinha uma pessoa sentada, uma secretária, para o ministro, uma secretária para o ministro em Londres. Pois não, sou fulano, tá lá, daqui 9 horas, abri a porta do gabinete, o ministro. Então, era uma secretária e o ministro. E a gente chega aqui nos nossos ministérios. Eu estou falando isso, Milton, porque o Pugina, é bom que os telespectadores saibam, foi uma das primeiras vozes a se levantar, lá atrás, quando era quase uma heresia, falar num Estado mais leve, mais enxuto, que o Estado estava pesando demais, que aquilo iria quebrar o nosso Estado. Era quase uma heresia, tinha que ter muita coragem para fazer isso. O que acontece, o Lara estava falando no Tony Blair, me lembrei de uma história
que aconteceu, que um amigo meu estava no avião e um casal com as duas filhas para Londres, de Paris para Londres, e aí daqui a pouquinho o pai disse para a filha, minha filha, você precisa fazer um trabalho sobre a história de Tony Blair. Ele está sentado aqui na classe doméstica, lá no fundo, com a esposa dele. Vamos conversar com ele ali. E a menina levanta. Classe doméstica. Primeiro-ministro inglês do Reino Unido. Aqui, Porto Alegre, vereador, tem 1.200.000 por ano para gastar de emenda parlamentar. A disfarçatez que esses vereadores fizeram há cerca de 3 anos atrás, que isso é propina pública. A frase não é minha, a frase é do Alceu Moreira, quando era deputado estadual. Milton, emenda parlamentar é propina pública. Mas é o quadro da nossa realidade. Quer dizer, um país rico não faz as coisas que nós, como país pobre, fazemos. E isso é comum aos países pobres. Herança colonial? Agora pergunta por que um é rico e por que o outro é pobre. Isso vem da colônia, da coroa portuguesa? Isso vem... da onde essa cultura não, aqui porque que... se tu vais aos países que não, foram mas não vem, desculpa te interromper, não Lara, não vem da cultura portuguesa, vou dizer por quê. Porque quando eu cobria Câmara e Senado, e o pai do Pugina foi deputado também, quando eu cobria Câmara e Senado, cada deputado tinha direito a 3 assessores. Não tinha auxílio moradia, não tinha auxílio de automóvel, gasolina, eram aquelas caminhonetes veraneios da Câmara dos Deputados azuis que buscavam os deputados nas suas residências, nos blocos onde eles moravam, e levava para a Câmara. Eram 300 e poucos deputados, que é o número de cadeiras que tem no parlamento, no plenário do parlamento brasileiro, porque, Pugina e o telespectador e o Lara, é o seguinte, eu acho que não existe parlamento nenhum no mundo que tenha o número de deputados que não é o suficiente número de cadeiras. É como se fosse aqui na Assembleia, não 55 deputados e tivesse 80. A Câmara dos Deputados é isso hoje. 55 cadeiras para 80 deputados? Não tem cadeira para todo mundo? Se for em Brasília são 513 e tem 300 e poucas poltronas. Mas essa cultura que eu digo assim, essa coisa que torna um Estado burocrático e que aí tem que passar lá e depois tem que ir lá conversar com não sei quem, a terceira, a quarta, a quinta instância. Isso, da onde vem essa coisa que parece que trava o Estado? Isso aí, eu penso sobre isso da seguinte forma. Nós temos aqui no país uma ideia fixa que está constitucionalizada de fazer do Brasil um estado de bem-estar social. A função do Estado é proporcionar o bem-estar social. Para que eu quero uma sociedade com bem-estar. Eu não quero um Estado de bem-estar social. Eu quero uma sociedade com bem-estar. Muda o enfoque. Que quando tu falas em Estado de bem-estar social como um projeto nacional e tu o constitucionaliza e tu pretendes que o bem-estar seja produzido pelo Estado num país pobre, de economia, de PIB baixo, como é o PIB brasileiro, e inclusive um PIB proporcional às economias do mundo decrescente, perdemos posição no nível internacional, ou seja, outros países crescem mais do que nós, tu tens que ter um Estado grande para fazer tudo, tu tens que passar atribuições ao Estado. Isso transforma o Estado numa máquina poderosa. E a pior consequência disso é a seguinte, a sociedade passa a ver o Estado não como algo que ela criou para servir, que é a ótica certa, mas como um ente superior ao qual ela se dirige olhando para cima. Sim. Certo? São eles, é o Estado, são os poderes do Estado, excelência. Exatamente, a excelência. Agora eu estava vendo essa semana, olha a disfarçatez. Um órgão que é auxiliar da Assembleia Legislativa, chama-se Tribunal de Contas do Estado. Ele está pedindo para a Assembleia 27 milhões neste momento para reestruturar os seus cargos dentro do tribunal. Esse tribunal, que há pouco tempo atrás, os conselheiros receberam mais de R$500 milhão no final de ano. Agora mesmo, que as pessoas estão enfrentando dificuldades, Pugino,
Sabe onde é que andam os deputados e senadores? Eu respondo aqui rápido para o telespectador, na boca do caixa. Eles recebem 13º, 33 mil vezes 2. Aliás, a nossa produção aqui já me passou... 513. Dos 513 e 81 senadores. A nossa produção me passou aqui 4 anos, 16 milhões, 64 milhões para cada deputado. Quer dizer, tu pega mesmo, assim, num mandato, 100 milhões, 4 anos, tu colocar tudo dentro, os funcionários, toda voando nas asas do contribuinte. Tu mencionasse se desse resultado, o meu pai, que foi deputado aqui em 4 legislaturas. Na época, a bancada ele era do PDC, depois se fundiu isso tudo na Arena, depois PDS, mas era a maior bancada da casa folgada. Tudo isso cabia naquele casarão ali da Duque de Caxias. Sim. E funcionava na antiga ali, Assembleia, na né? antiga Assembleia Legislativa, que você vai lá agora, é uma casa grande, apenas isso, né? Sim. Tinham 2 grandes espaços de reunião para a bancada do MDB e para a bancada da Arena, e ali trabalhavam, e os assessores trabalhavam nesses salões e tinha o plenário. Não tinha nada mais do que isso. Aí fazem aquele mastodonte enorme ali do lado, em pouco tempo está lotado. Bom, vamos lá então. Vamos começar aqui o aquecimento, a tese, né? Cada um já externou um pouco, né? Mas as teses globais, mas tem a questão brasileira. Né? Recentemente nós tivemos aí as prévias do PSDB. Um verdadeiro fiasco. Bota fiasco nisso. Um partido tem 1,5 milhão de filiados e 40 mil votos e ainda tem que refazer convenção. Meu Deus do céu. Então, e aí havia uma expectativa aqui, o governador Eduardo Leite disputando com o Dória. Se o Leite vai para candidato a presidente, aqui o Ranolfo assume o governo, era esse o script. Bom, então no PSDB a coisa já... Se reescreveu. O tabuleiro está se formando, né? O presidente Bolsonaro escolheu um partido, PL. Deve ser um dos maiores partidos agora, já nessa troca de janela, nessa janela que tem de troca. Já está de bom tamanho, vai aumentar mais. Vai aumentar, acho que os seguidores dele, do DEM, do PSL, de outros partidos, devem seguir para o PL, começando a se desenhar. O Lula, eu duvido que seja candidato, se tivesse o mínimo de juízo não seria candidato, mas também, digamos assim, a esquerda já está lá no seu... O Moro entra, mas parece que não está animando muito, aquela conversa ali, meio programada, meio engessada, meio robotizada, né? Com aquele jeito de político que ele tem. Com aquele jeito, né, de juiz, sentença atrás da sentença, né? Bom, o que tu está enxergando, Pugina? Conta para nós aí. Bom, há muito tempo eu tenho a convicção de que lá naquelas 2 cadeiras do jogo final de xadrez, né? Numa vai estar sentado o Bolsonaro e na outra vai estar sentado ou Lula ou alguém por ele. Será alguém com esse perfil de esquerda. Dificilmente sentará alguém diferente em qualquer das duas. Porque o presidente tem uma massa de votos que lhe garante sentado. Sim. Arranca bem. Arranca bem. Está sendo ajudado pelos seus adversários que começam a fazer bobagem. Acho que estão escolhendo candidatos errados, partidos errados. Quer dizer, o Podemos é um partido que não está enraizado nacionalmente. Nós sabemos disso, ele não tem estrutura. Quando o Bolsonaro escolheu o PL, eu digo, mas o PL, eu nunca vi uma sede do PL em lugar nenhum. Mas a sede do PL é cada uma dessas igrejinhas ali. Sim. Tem uma máquina para trabalhar em todo o país. Não, e um detalhe... Sem o que não se faz campanha... Só fazer um parênteses dessa escolha do PL. A princípio iria ao PP, para o PP. Isso. Só que diz que boa parte do PP no Nordeste tem a ver com o PT. Boa parte. E aí são líderes regionais, então teria que negociar com muitos líderes regionais. E no PL é o Valdemar da Costa Neto, com seus problemas, com tudo que tem de dificuldade, mas é um. Não.
Né? Exatamente. Então, eu vou ter que chamar o primeiro intervalo aqui. Na sequência, a gente volta com o Percival Pugina fazendo essa análise. Corsã, onde tem saneamento, tem uma vida melhor. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Caixa, o banco de todos os brasileiros, na companhia de Luiz Augusto Lara e do nosso convidado especial desta manhã de sábado e domingo, Percival Pugina. Voltamos em seguida. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, Para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Estamos de volta com Live News, hoje recebendo político, arquiteto, escritor, jornalista, Percival Pugina. Pugina, eu estava falando aqui antes de chamar o intervalo, o João Dória já tem uma parceria em São Paulo muito grande, muitas privatizações, enfim, com a China. A grande preocupação no mundo inteiro hoje... A vacina, sim, tudo. A Coronavac. Áreas importantes de São Paulo, o mundo inteiro, né, está nas mãos da China. E eu lembro, isso não faz muito tempo, década de 70, o Brasil tinha um PIB superior à China. A China, para mim, não serve como referência porque é um país que faz a escravidão da sua população, não tem liberdade, né? Corremos risco aí, então, Mas enorme, no mundo inteiro. porque tem dinheiro, muito dinheiro. A China tem muito dinheiro para aplicar. A China pode comprar o que quiser, que puserem à venda. Se lhe interessar, eles compram. E como há uma certa fome de recursos nos países do terceiro mundo, né, então muita gente diz, não, mas dinheiro é bom de toda parte, porque serve para isso, serve para aquilo. Então tem que ter muito cuidado. Primeiro porque não falta dinheiro no mundo. Não faltam fontes de financiamento, não faltam fontes de recursos, não falta gente querendo aplicar o dinheiro que tem, porque as simples aplicações financeiras não estão dando bons resultados. E a China tem um projeto já montado até 2050, né? Mas o problema é o seguinte, o problema é que a China é um país ideológico, é um país que vive uma disputa de poder buscando hegemonia. É uma geopolítica que eles fazem com os recursos que têm. E estão agindo na África, estão agindo na América do Sul com toda a força para conquistar espaços de poder. Eles têm uma receita capitalista
e tem uma despesa comunista. Porque aí eles são os donos de todo o dinheiro. Todo o dinheiro pertence ao E cá Estado. para nós, e via de regra, os grandes escalões da política chinesa também vivem muito diferente da sua base popular, né? Agora, recentemente nos Estados Unidos, uma grande convenção que teve, né, sobre TIs e tal, e eu tive essa informação de um alto técnico da cúpula do Banco Itaú. Ele fez um relato assim muito preocupante, porque nós aqui brasileiros não temos a dimensão e a valorização do que representa o nosso país lá fora. E o Brasil foi colocado na pauta, em cima da mesa deste encontro, a preocupação dos Estados Unidos e de grandes países com relação às eleições de 2022 no Brasil, com a chegada da China. Com a chegada da China no Brasil. Sem dúvida, o Brasil hoje é um player internacional que não pode ficar em posição passiva, e essa grande proximidade com a China, que se verifica em alguns governos de São Paulo e governos de esquerda, pode ser altamente nociva ao país. Porque o governo chinês é um governo do Partido Comunista da China. E o Partido Comunista da China é um partido bandido, ou seja, não tem escrúpulo. Estavas falando das máquinas na nossa conversa anterior. Sim. Então, o negócio deles não é só ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro, mas é poder. É ter a hegemonia. É ter a hegemonia. Global. Global, é impor-se aos Estados Unidos como máquina de guerra, que tem exército, está armado até os dentes. Tem tecnologia. Opera como os Estados Unidos em todos os continentes, tem frota flamante. Eu não sei se você observou, e os nossos telespectadores e o Lara também, na última reunião da ONU, nenhum dos líderes da Alemanha, da Itália, da França, da Rússia, ninguém levantou e questionou a China sobre o vírus chinês. Ninguém questionou. Por quê? Será que existe um receio com relação a isso? Porque era para alguém ter levantado. Vem cá, explica aí. Não cutuca o tigre. Com vara curta. Não cutuca o tigre. Com vara curta. Bom, então, pelo que está me dizendo, nos dizendo aqui, eu estou entendendo que nós teremos, então, ao que tudo indica, uma eleição polarizada e que esse tema da economia global, China, é pauta. É pauta. É pauta, assim como é pauta, sob ponto de vista, isso é sob ponto de vista estratégico e internacional da geopolítica mundial. Como pauta interna, parece que a pauta continua sendo a pauta conservadora. Porque, na minha perspectiva, tudo aquilo que vem sendo desencadeado contra o presidente Bolsonaro, todos os ataques que ele recebe multilateralmente, não se convergem a ele, não se dirigem a ele, mas se dirigem àquelas pessoas que votaram nele, que acordaram para o que estava em curso no Brasil em relação aos princípios e aos valores que eram comuns na sociedade brasileira, que estavam sofrendo uma corrosão violenta pela máquina da comunicação social, pela máquina do sistema de ensino, pela máquina do aparelho universitário, pela máquina da cultura, ou seja, até a própria Igreja Católica entrando no mesmo jogo, né, de uma forma inadvertida, mal inspirada, mal orientada. Digamos assim, uma boa parte de alguns setores da Igreja Católica, né? Sim. Estou falando especificamente da CNBB e de setores específicos. Eu sou católico, né? E escrevo contra isso há 40 anos. Algumas coisas assim escrevo contra isso há 40 anos. Então, como eu digo, dormem com o inimigo, sem saber. Mas inadvertidamente se encantam com um discurso social. Não, porque o discurso é bom, né? O discurso, você vê como, exatamente. Como, o discurso é sedutor. O discurso é bom. É sedutor, mas o discurso é meramente o docinho ao redor do comprimido. Você vê como eles investiram estrategicamente, isso tem, eu não tenho dúvida que tem as mãos do Zé Dirceu. Olha o que era a CNBB, a OAB e a ABI, lá atrás, com o Collor de Mello, por exemplo. Olha o que era e olha o que é hoje. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, serviu há pouco tempo atrás a sua sede
para o Stedley desafiar o Exército Brasileiro, com o Exército Vermelho. Olha a OAB, que vergonha a OAB, com essa cúpula Então, a sociedade acordou para isso, Milton. Então, o que eu digo é que esse despertar que aconteceu em 2016, 17, 18, que resultou na eleição do Bolsonaro, isso deixou enlouquecidos aqueles que eram o poder hegemônico no país, instalado aqui há décadas. Se aparelharam, tiveram tempo para ocupar toda a máquina administrativa, me esqueci de mencionar, está aparelhada de alto a baixo. Não, foram além, né? Nos hospitais, nas universidades, além da própria administração pública, né? Então não tem, onde houver um espaço de poder, eles se instalaram. Bom, então, Milton, eu estou entendendo aqui que pelo Pugina, a leitura dele é o seguinte, ó. Haverá sim polarização, não tem espaço para uma terceira via, que é o que o Milton vem dizendo aqui há meses. O Milton vem com essa tese aí de que não haverá espaço. Bom, vamos voltar então agora... Não tem que haver polarização, Milton. Tem que haver, porque não haver polarização é o reconhecimento do espaço já ocupado. Eu estou mais uma vez chamando a atenção da candidatura do Dória. Não é para subestimar essa candidatura, hein? Que eu não sei se pode chamar isso de terceira via, sei lá o quê, né? Mas ele vem com um investimento muito forte, mas muito forte, pesadíssimo. Para a própria campanha. Exatamente, em cima da campanha. Ele vem com muito dinheiro para a campanha, resumindo. O PSDB vem perdendo a eleição desde 2002. Se você pegar o que é o PSDB hoje, o PSDB hoje é o PT de ontem. Marconi Perillo preso, governador de Goiás, Beto Richa, governador do Paraná, preso, Aécio Neves, a irmã presa, o sobrinho com uma mochila lotada de dinheiro, José Serra está sendo indiciado que nem abre corrupção. A boca para falar mais. Então... Geraldo Alckmin também com problemas, né, que estão investigando, enfim. Meio se candidatando a vice aí. O que sobrou do PSDB? Não, o PSDB errou muito nessa prévia, porque o Eduardo Leite era a oportunidade de oxigenação do PSDB. O Leite era a oportunidade de oxigenação. Agora o que nós estamos fazendo é o seguinte, mantém o PSDB, todos esses nomes aí que o Milton está dizendo, sob o comando do Dória. Então, a chance de oxigenação. Bom, mas então tá, eu sei que o Milton tem que chamar um intervalo, mas eu queria ter agora, no próximo bloco, saber a tua leitura para o governo do Estado. Essa aí também não é fácil, essa é mais difícil ainda. Eu não acho que é difícil, não. Eu acho que está despontando aí, o MDB já tem candidato, né? Só não anunciou ainda oficialmente. Quem é o mas candidato? O candidato é o Alceu Moreira. Não, diz que não é o vai Alceu ser. Moreira, o diz candidato. que não vai ser. O Alceu Moreira é o Será? candidato. É o candidato do MDB. Eu não tenho dúvida disso. O Luiz Carlos Reis já lançou a candidatura. Está buscando a deputada federal da Igreja. A Bayer. Bayer, como vice. Lisiane Bayer. Lisiane Bayer, que está no PSB. Né? Quem mais vem aí? O que poderia ser uma grande surpresa. O PSB é o Beto. Com muita força. Beto não é uma figura querida e tal, mas não decola. Não tem suporte para isso o partido dele. Não decola. E o próprio PSB boicotou ele em algum momento. Né? A grande surpresa que poderia vir está aí enfrentando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que seria o Romildo Bolzan, que viria pelo PDT, e agora com esse desgaste todo, o futebol mexe com a emoção das pessoas, e é uma candidatura também praticamente inviável hoje. Né? Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Corsã, onde tem saneamentos, tem uma vida melhor. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista.
A vida acontece quando você se encontra. Sabia? Que o saneamento básico é muito importante Para a saúde. Para a educação. Para a renda. Para o meio ambiente. Para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Sabia? que o saneamento básico é muito importante Para a saúde. Para a educação. Para a renda. Para o meio ambiente. Para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Estamos de volta com Live News. Uma grande manhã para você aí. Muito obrigado pela oportunidade que está nos dando aí. A cada final de semana a gente tem informações, crescendo a nossa audiência aí do Live News, o programa que vai ao ar aos sábados e domingos, sempre com entrevistados especiais. Olha, o Lara impressionante. levantou. Não, impressionante, Milton. Deixa eu só aproveitar esse parênteses do Milton aqui. A audiência do programa, o pessoal, por onde eu ando, eu tenho que andar muito, né? O meu ofício e tal. Mas por onde eu ando, o pessoal tem mandando abraço, falando da qualidade do programa. Um programa diferenciado, né? Também se apostou bastante, a Bandeirantes também apostou no programa durante a pandemia. Então já completou 1 ano e pouco o programa aí já, sob o comando do Milton Cardoso. Então eu quero transmitir o abraço que eu tenho recebido das pessoas assistindo o nosso programa aí. É verdade. E é um programa bom de ver, né? bom de assistir. E aí, Pugeno? Governo do Estado aí. Olha, a primeira constatação que eu faço é a seguinte: a pobreza dos nomes que estão nessa disputa. Em alguns partidos é praticamente referência zero. Podem cogitar em nomes. Eu não vou citá-los também, mas pode cogitar em nomes, mas eles não... Ninguém vai saber quem é, são pessoas pelas quais... O PSDB mesmo lançando aí o Rodolfo Vieira, com todo respeito ao delegado, secretário, mas não tem... São nomes... São nomes eu não quero nem... Isso não é desprezo ao nome. Sim, eu também não estou desprezando. As pessoas podem ser extremamente dignas, capazes, competentes, mas não são conhecidas. E uma eleição para o governo do Estado é uma eleição majoritária. Né? Eu pergunto, onde estão os grandes deputados federais do PT, do Rio Grande do Sul, que sumiram? Desapareceram. Desapareceram. Acho que o pessoal não quer pegar essa bronca do governo do Estado. Tá fugindo da bronca. Não, fugiram também do plenário, fugiram do debate político, meteram a viola no saco, sumiram. Não vou citá-los também, mas a gente se lembra deles, não saíram da tribuna. Cadê? Não são mais eles quem fala. Então, houve um empobrecimento dos quadros partidários. Então, os nomes são bem... Os que existem, dos quais podemos falar, são bem conhecidos. Alceu Moreira, dentro do PMDB, o próprio Sartori, de quem ainda falam, mas não é, possível. Me disse que não é candidato. Mas enfim, mas seria nome, que eu estou dizendo. Não, assim, seria um grande nome. Nomes para. Né? O Onix, o Heinz, o PT vai plantar quem? Aí é o Adão Preto. Imagina. Mas eu acredito que vai haver uma costura... Edgar Preto. Adão Preto. Sou do tempo do Adão Preto, tá vendo que a idade aqui está... E aí, para mim, me passou batido também. Não, Edgar Preto, mas a Manuela, eu acho que vai ser o nome de composição olha aqui, do aquela PT. história, nobody knows, quer dizer, se passar na rua também... Eu acho que a Manuela vai tentar conhece. buscar uma vaga no Senado, porque essa vaga para o Senado aí, ela está aberta, né?
Ela está aberta. Você tem aí o Lazier Martins tentando a reeleição, a Ana Amélia que está voltando, né? Vai para o PSDB. Pode ser candidato ao Senado, pode ser, mas para o governo do Estado ninguém vai votar na Manuela. Esquece. Né? Porque ninguém vai votar em alguém, aqui no Rio Grande do Sul, não vão votar em alguém do PCdoB. É uma eleição que está aberta para o Senado. Pode se vestir de cor-de-rosa, pode ir trocar missa, cor. pode ir à missa todos os dias, pode fazer o que ela quiser. Você acha que pode ter uma composição aí do Reis para o governo e o Onix para essa vaga do Senado? Porque essa vaga do Senado está caindo de madura aí. É uma vaga só, mas está completamente aberta, né? Ver alguém com um discurso forte, firme, porque esse Senado é uma vergonha, né? Os senadores que estão lá em Brasília são omissos, né? Alguns comprometidos com a corrupção, deixaram o Brasil mergulhar nessa insegurança jurídica, porque não tomaram atitude com os pedidos de impeachment de ministros dentro do STF. Está falando do colegiado do Senado, do Senado da República. Porque aqui a eleição é para um senador apenas. Um senador por estado. Esse Senado é uma vergonha, né? Esse Senado... Bom, mas vamos lá. Tu mostrou as cartas que estarão aí provavelmente na mesa nessa eleição. Muito maior dificuldade eu sento alguém naquele banco do jogo final frente a frente. Não tenho quem colocar ali para dizer esta será a disputa. Eu ainda não tenho informação. Não tem ainda, né? Não tenho informação. Não tenho uma perspectiva. No caso não se tem nem pesquisa. No caso do Eduardo Leite, tu acha que ele não criou uma liderança ou os partidos não criam. Os partidos não criam lideranças, né? Os partidos políticos no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul ainda é uma exceção razoável, o jogo é menos violento, o jogo político. Né? Mas no governo federal, isso era algo que eu considero importante dizer. Vocês sabem, mas especialmente para quem nos ouve. A Constituição brasileira, ela constitucionalizou a crise política. Como assim? A crise política está desenhada na Constituição. Está desenhada. Está desenhada na Constituição. Explica para nós. Quem lê a Constituição diz, esta regra constitucional, esta regra do jogo político da crise. Isso tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado, exatamente. Isso tem tudo. Por quê? Porque tu tens um presidente da República que é eleito e tem que compor depois de eleito, ou começar um pouco antes, mas enfim, num universo de 14, 15 partidos políticos com representação no Congresso, ele tem que compor a maioria parlamentar. Hoje está com 20 e poucos partidos políticos e ele é chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração e não manda nada. E não manda nada. Mas isso aí é outra consequência. Mas terminou a eleição, aí, vamos fazer a maioria parlamentar. Neste momento, os partidos são como animais buscando a sua presa, hienas cercando a presa, e a presa é o Estado brasileiro. Eles querem o seu naco. Querem buscar o seu naco. Aquela foto dos ratos roendo a bandeira do Brasil, lembra aquela vez que eu numa campanha, aquilo foi forte? Estou desenhando o quadro. Eu quero o meu naco. Nesse momento, acontecem duas coisas. Ou o naco vai para a hiena, porque esse é o papel dos partidos. Fizeram isso com o Bolsonaro, escandalosamente, durante 2 anos. Sim. Ficaram rosnando, derrubando tudo que ele apresentava no plenário, porque não tinha naco para eles. Até ele chamar o Centrão. Até que ele chamou o Centrão. Né? Então, se ele faz isso, aí o governo adoece moralmente. E aí tu tens a crise moral dentro do governo. Mas aqui para nós, não governa sem o Centrão, né? Não governa sem o Centrão. Não governa sem o Centrão. Mas por que eu estou dizendo? Está constitucionalizado o problema, entende? Então, começa a crise moral dentro do governo. E aí começa a própria gritaria da mídia, que agora grita muito mais do que antes. Olha, está vendendo, está fazendo arrego. A mídia agora está preocupada com o Centrão, mas quando o Temer era do Centrão e governava, estava tudo bem. Estava tudo bem. Ou faz isso, ou não governa. Ou não governa. E aí tu tem crise também. Então aí não tem terceira via. Acho que no caso do Bolsonaro, ele custou, inclusive, a chamar o Centrão para... Já tinha que ter chamado... Levou 2 anos. Levou 2 anos, exatamente. Levou 2 anos. Perdeu tempo, tinha que ter chamado. A diferença do governo Bolsonaro é o seguinte, é que ele mesmo tomou essa iniciativa de ter que entrar dentro desse modelo que, senão, não consegue governar.
Só que os ministérios que os partidos estão pegando são ministérios com pessoas eminentemente técnicas e muito vigiadas, porque até agora, isso pode mudar, que nem na Band News de 20 minutos, pode mudar. Sim, mas então... até agora não teve um centavo de corrupção no governo. Sim. Pode até acontecer ali na frente. Aí alguém pergunta assim, mas Milton, o Bolsonaro com o Valdemar da Costa Neto. Bom, o Bolsonaro podia escolher o seguinte, se ele fica com o Ciro Nogueira, Roberto Jefferson, só gente boa. O Valdemar da Costa Neto, o Carlos Lupe, e aí vai. Você pega a lista aí desses presidentes de partido, é um pior do que o outro, Baleia Rossi no MDB. São as hienas que eu te digo, exatamente. Eu estou escrevendo as lideranças partidárias. Aliás, isso é outra coisa que as pessoas não sabem. Tem de 11 a 13 pessoas que dirigem o Congresso Nacional, que dirigem a Câmara dos Deputados. É verdade. De 11 a 13. O resto tudo está lá para fazer figura, entende? Porque quem manda, eles que decidem a pauta, eles fazem os acordos, eles se combinam com o presidente. O que tu está dizendo que se ao invés de 513 deputados federais nós tivéssemos 200, estava resolvido também. Também. Não, e 81 senadores também. Pugina, o telespectador precisa saber disso, Lara, que é o seguinte, o sujeito não tem formação acadêmica, ele tem mal e porcamente o 2º grau. E ele é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República. Mas isso é uma bofetada na cara dos brasileiros. O Davi Alcolumbre pode ser presidente do Senado, pode ser líder de bancada, pode ser o que ele quiser. Agora, presidente da Comissão de Constituição e Justiça... É um deboche. E sentou durante 4 meses em cima, né, fazendo birra com o presidente da República, e os senadores da República aceitaram isso. Olha... O prejuízo que esse país teve está com uma vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. E processo acumulando. Isso é prevaricação, isso é cassação. O STF tem 11 ministros. Uma vaga, o 11º ministro, os processos estavam indo, mas não tinha ministro, porque o Alcolumbre resolveu que tiraram ele lá do controle das emendas parlamentares. E aí, quando quis aprovar, em um dia aprovou. Aliás, é como diz o Milton, é um escárnio, porque o Pedro Simão disse aí nessa cadeira semana passada, não, ele poderia ser presidente do Senado, mas não da Comissão de Constituição e Justiça. Trata da constitucionalidade, estuda a constitucionalidade dos processos. E o seu despreparo, Lara, o seu despreparo é tão grande em função da sua não formação jurídica para uma cadeira onde já sentaram grandes juristas do país, né? Ele é tão despreparado que ele não entendeu, até agora, que a caneta dele, como presidente da comissão, permite que ele marque a data da audiência do candidato. Sim. E ele acha que ele tem o poder de não marcar a data. Sim. Sim, ele tem que escolher uma data. Ele tem que escolher uma data. Mas não escolher data. Não escolher data. É verdade, é bem assim. Mas ele não, ele é incapaz de perceber. Vigarista sabe então, disso, né? Então, ele está de vigarista tentando vender uma tese de que ele pode não marcar a data. E ele não iria marcar, a não ser, sei lá, Deus quando. Sim. Mas por quê? Mas ele cumpriu o seu papel nessa história. Qual era o papel dele? Era dizer para as grandes figuras da parte. Quem interessar possa. Não se metam com o território dominado por um senador. Sabe quantos votos ele teve? Não se metam, mas ele é o bam de uma área onde o futuro ministro, onde o futuro ministro mandou abrir uma investigação e acertaram no irmão dele. Sim. Então a conduta dele foi uma conduta de gangster. Sim. Então, ele mandou um recado ao urbi et orbi, inclusive para os seus pares. Não, e ele teve aquela história que um ministro disse, mexeu com todos. Uma verdadeira vergonha. Uma semana antes da eleição para a presidência do Senado, esse mequetrefe Davi Alcolumbre, estava na casa da ministra Carmen Lúcia, em Belo Horizonte, junto com o Calil, o Rodrigo Pacheco e o Rodrigo Maia, dentro da casa, olha só o que eu estou dizendo, dentro da casa da ministra Carmen Lúcia, do STF, costurando e acertando e selando
a eleição do Rodrigo Pacheco. Pode um negócio dele? Mas está assim a coisa no Brasil, por uma série de razões, mas principalmente por outra, que quero deixar bem claro aqui, aproveitando o espaço que vocês estão dando. Aqui neste país, da minha longa observação em municípios, nos estados e na União, onde o PT tem espaço de poder, ele abusa do poder. Ele nunca fica dentro do quadrado dele. E é isso que leva o Supremo Tribunal Federal a fazer o que faz. É isso que faz com que os ministros do Supremo Tribunal Federal se sintam autorizados por ninguém, a não ser por eles mesmos, a interferir em outros poderes do modo que fazem. Isso permite que eles não se pejem de fazer reuniões como essas que tu estás falando aqui. Faz com que o Barroso não se constranja de ir para dentro da Câmara dos Deputados para pressionar para que os líderes mudem os membros da comissão que iria deliberar sobre a urna com voto contado. E que foi provado que conseguiram violar a urna, exatamente, né? Agora, a cara de pau dessa gente e a falta de respeito de liderança e de postura do Senado da República, dos senadores que têm o dever de defender a sociedade, é o seguinte, sabe o que eles fizeram há 15 dias atrás? Eles foram para Lisboa e se reuniram na casa do Gilmar Mendes, o Arthur Lira, presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, junto com o Dias Toffoli, e aí o Dias Toffoli veio dar o recado. Qual é o recado do Dias Toffoli? Ele chamou a imprensa e disse assim: nós estamos no Brasil sobre um regime de semipresidencialismo e nós, do STF, somos o poder moderador. Já viu um escândalo maior do que esse? E passou batido. A não ser as redes sociais gritaram, eu escrevi 3 vezes a respeito disso, mas alguns discursos valentes no Congresso, poucos, mas valentes, chamando a atenção, apontando o erro. E um erro não foi apontado, porque isso é absolutamente inconstitucional, as duas coisas. Né? As duas coisas são inconstitucionais. E o erro é o seguinte, um dos poderes políticos não pode ser o poder moderador, porque isso é a mesma coisa que dizer o poder moderador da República será o Congresso Nacional. O poder moderador da República será o Poder Executivo. O poder moderador da República será o Poder Judiciário. Não! Essa figura não existe, Não existe. né? Nos explicou o Simon aqui. Em alguns momentos, até alguns congressistas fazem um papel moderador entre os poderes. Isso é moderação. Mas não é o poder moderador. Isso é moderação, é conversa. Mas olha aqui, nós ainda temos mais uns 10 minutos de programa e nós não fechamos a questão do estado do Rio Grande do Sul. Pelo que o Pugino está nos dizendo aqui, como se diz lá na fronteira, a corrida para o Palácio Piratini vai ser uma corrida de petiço. Sabe uma corrida de petiço? Petiço é aquele cavalo que tem as patas curtas. Então não vai ter um grande parieiro. Petiço anda mais do que jegue, não. Não anda. Petiço é rápido. Petiço é pata curta, mas ó, é rápido. Não me aborreço com isso, porque nós já tivemos alguns que não foram maus governadores. Me desagrada muito aquela liderança emergente, explosiva, que surge, cheia de ideias que querem virar o mundo do avesso. Eu prefiro até alguém mais calmo, mais tranquilo, que faça uma boa campanha, mas que não deixe também de abordar as questões políticas que eu espero que sejam tratadas, tu entende? Será que aqui a discussão vai ser a continuidade do atual modelo que veio lá do Sartori já e foi implementado aí, digamos, ampliado pelo Leite? Aqui vai conseguir ser em cima de projetos, diferente do que o Milton está dizendo, que no governo federal vai ser muito em cima do nome das pessoas. O fulano isso, e ninguém discute o projeto. Será que aqui nós vamos conseguir discutir o projeto? Deus te ouça, não é fácil, porque a natureza da campanha, de uma campanha majoritária, como ganha quem fizer mais voto, tende a ser emocional. É um Big Brother. É um Big Brother. Tende a ser emocional. Passam o scanner e o pente fino na vida de todo mundo, entende? Pegam os pontos frágeis. É mais ou menos como fazem nos Estados Unidos para
para escolher o ministro da Suprema Corte deles. Os caras viram durante 3 meses do avesso. Viram do avesso. Sim. Sim. Lá é assim pessoa, também, né? Para escolher também faz essa... Também fazem uma triagem. Dizem que são meses, às vezes. Eu digo aqui, os meses são de conversa, né? Sim. Visita gabinete, papapá. Não, lá não. E muitas vezes, inclusive, os candidatos nomeados, eles retiram as suas indicações, desistem com medo do que vão vasculhar. Se explodir uma coisa ali. Explodir alguma coisa aqui no Brasil não se faz isso. Nunca fizeram isso. Para o Supremo? Para o Supremo. Não, mas fazem na porque vida. Porque se fizessem aqui, era que o Dias Toffoli não teria condições. Não parava ninguém. O Barroso era advogado do César e Batista. O Alexandre de Moraes também com sérios problemas aí, todos eles, né? Gilmar Mendes. Tem candidato que desiste. Aqui não, aqui essas coisas não entram em cogitação. Simplesmente por indicado ele já passa a ser... Ele começa a fazer gabinete por gabinete no Senado para confirmar os votos para passar o nome. Ele faz peregrinação nos gabinetes, né? Isso é o que eu digo, é um tempo de conversa, mas não é de sabatina, não é de investigação, é de conversa de pé de orelha, auricular. Um tempo de conchavos, quer dizer. Um tempo de conchavos. Exatamente. O papel da mídia durante esse período todo aí, qual é a tua avaliação aí? Eu tenho a minha, já expus aí várias vezes até. Pode me colocar na testa o rótulo de falta de ética, mas eu sou jornalista de 40 anos atrás, né? Um jornalismo que é completamente diferente do que nós estamos assistindo hoje. Tu sabes a minha opinião, eu acho que o jornalismo brasileiro, a partir da vitória do Bolsonaro, entrou num período de decadência absoluta. O grande jornalismo que nós tínhamos, dos grandes jornalistas, sobraram poucos. As próprias grandes emissoras mandaram as pessoas botaram para a rua. Demitiram gente muito boa, que hoje está também no digital, cumprindo o seu papel. Então, eles estão matando esse tipo de jornalismo por duas vertentes. De um lado, a orientação destrutiva em relação ao governo, dane-se o país, dane-se a imagem do país, trabalham contra, com o objetivo específico de derrubar o presidente, não pelo presidente, mas para não permitir que surja uma força política antagônica à esquerda, uma força política conservadora no país, no melhor sentido dessa palavra, como essa gente que saiu para a rua, como as tias do Zap, que vão mudar, anota aí, as tias do Zap vão mudar o Brasil, porque elas sabem bem, porque são mães, que são avós, que são senhoras, porque são donas de casa, se reuniram e se mobilizaram e perceberam que precisam agir e estão nas redes sociais. Isso que você está falando é super importante, porque eu conversava esses dias com o Alexandre Garcia, quando o veículo de comunicação perde a credibilidade, não tem mais volta. E hoje as redes sociais, estão aí as redes sociais. O Alexandre Garcia tem mais de 1,5 milhão. Né? Você também. Você tem um acesso extraordinário de pessoas que te seguem. 100 milzinho. Né? Mas isso aí é algo lamentável. Né? Lamentável. O jornalismo tem que trabalhar em cima dos fatos, da verdade. Claro. Né? A procura da verdade. E aí tu vai para dentro das... E é assim, a tal infiltração que eu falei antes. Tu vai para cursos de jornalismo. Vai ver qual é a linha das cadeiras dos professores e a orientação com que saem os alunos, os formados desses cursos. Cursos de Direito. Vai ver por que o Ministério Público está como está, a Defensoria Pública está Filosofia, como está. História. Vai para os cursos de História. Não, e o jornalismo tem um detalhe, né? Que é um crime que fizeram com o jornalismo. Consultores de versões. O STF acabou com a exigência do diploma e agora, recentemente, acabaram com a exigência do registro. Quer dizer, qualquer um é jornalista hoje. Chega ali na DRT, está ali errado, na Delegacia Regional do Trabalho. Isso está errado. Muita gente acha que sou. Eu digo, não, eu não sou. Eu sei escrever, sei escrever, eu escrevo bem. Eu sei que escrevo bem. Eu não sou uma pessoa vaidosa, eu não sou orgulhosa, sou uma pessoa até preferencialmente modesta e humilde. Mas sei que escrevo bem e sei que me expresso com facilidade.
Isso não faz um jornalista. Eu não sei fazer nada do que tu fazes. Não sei fazer, eu não sei apresentar um programa, eu não sei redigir um jornal, dirigir, nada. Sou um péssimo fotógrafo. Não, é que além do talento tem que ter a prática. Esse aqui Não, começa fazendo jornalismo na segunda-feira, vai toda a noite de segunda, não, começa no domingo, não é na segunda, vamos lá, no domingo ele já está fazendo jornalismo. Domingo à noite. Domingo à noite ele já está fazendo jornalismo. Né? Nós estamos quase chegando no final aí. E alguma questão assim que você acha que é importante colocar para os nossos telespectadores, Pugino? Eu gostaria, né, que os eleitores estivessem conscientes e que os candidatos saíssem do plano da fantasia, botassem o pé no mundo real e percebessem que, pelo menos para mim como eleitor, quem chegar para mim falando de saúde, educação, segurança, tchau, eu quero saber muito mais a teu respeito, eu quero saber o que tu amas e o que tu odeias, onde estão os teus amores e onde estão os teus olhos. Onde é que tu não em que tu não transiges? O que dirige a tua vida? Porque isso vale para deputado, sim, vale para governador, vale para prefeito. Se a pessoa tiver impulsos, sentir que a sua vida tem determinada finalidade e, neste sentido, orientar as suas ações, sim, vai tomar decisões mais sábias e sim, mais corretas. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? O que você pensa da função que vai assumir? O que dirige? Quais são os teus princípios? Quais são os teus valores? E depois vão ver o resto. Entende? Mas ninguém está falando nisso. Primeiro pé no chão. Segundo pé no chão. Quem sentar para governar vai enfrentar esse problema que eu descrevi ali atrás. Sim. Ele vai ter que compor maioria parlamentar. Ou, não, se não compuser, não governa. Porque está na regra do jogo. Então, eu gostaria que assumisse a presidência da República alguém comprometido com a mudança dessa regra. Sim, legal. Com o aprimoramento acabar dessa com regra. O Instituto da Reeleição. Porque isso é uma amarra. O problema é que cada um que senta ali acha que, porque é presidente da República, pode tudo e não pode nada se não me deixar. Então, ele não quer mudar porque agora eu sou o cara. Não é o cara, tia, o cara são os outros. Não, olha, eu só vou te dizer uma coisa. Eu lembro primeiro mandato, era vereador lá na época, 1992. Tinha 3, 4, 5 partidos. Vamos lá, 5 partidos. Era MDB, PDS, PDT e, vamos lá, um PL, eu acho que era. Eu fui presidente da Assembleia em 2019, havia 17 partidos na Assembleia. Não consegue conversar com os 17. Não consegue harmonizar com os 17. Uma coisa é tu chamar 5, 6 líderes, 8 líderes e dizer, gente, vamos combinar aqui, como diz o Simão, gosta de dizer, uma pauta para o Brasil. Ou tu traz, no caso aqui da Assembleia, 17 ou 20 e tantos aí, não, é impossível, é a não fazer, Pugino. Não fazer. Então isso tem que mudar, isso tem que ser pauta política. Como é que tu pode estar numa situação dessas e não transformar isso em debate nacional? Mas isso é resultado do que aconteceu lá atrás. Fazer o discurso do Dória, eu li todo o discurso do Dória de ponta a ponta, não achei nada que prestasse ali, mas que me interessasse como eleitor. Mas isso é resultado do que aconteceu lá atrás, quando teve a cláusula de barreira de 5%, há mais de 10 anos atrás, o que fez o STF, o Gilmar Mendes? Inconstitucional. Se aquela cláusula de barreira lá atrás tivesse permanecido, não teria esses partidos todos hoje aqui. Não tem a menor dúvida. Né? E se o Sarney não tivesse feito o que fez para ficar como presidente por 5 anos, com plenos poderes, como ele achava que tinha, também a Constituição teria tido um outro aspecto, porque ele mudou, no fim ele pressionou e mudou. Bom, e no meio de tudo isso, eu sei que está encerrando o programa, eu gostaria só de dizer que a minha solidariedade ao governador Eduardo Leite e o PSDB acho que perdeu uma grande chance de oxigenar esse partido brasileiro. O Milton cansou de dizer aqui, se o Leite passar na convenção do Dória, é um bom candidato, é um sério candidato a presidente da República. Não foi dessa vez, mas foi bacana, foi bonita a campanha, então meus parabéns aí ao governador. Perdeu por pouco, né? 36 anos, ele pode dar várias voltas, a gente tem muito tempo pela frente, né?
Estamos chegando ao final. Percival Pugina, Lara, obrigado. Live News de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e, se quiser rever esse programa no canal do YouTube, Live News RS.